Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Lito e eu voltei aqui no canal depois de mudar de casa e mudar um monte de outras coisas na minha vida. Temos um cenário diferente aqui agora atrás de mim. Estou voltando com uma nova série também aqui. Então, a primeira série foi sobre empresas com fins não só lucrativos, a segunda série foi sobre dinheiros e tudo isso acaba remetendo ao tópico que será dessa terceira série, que é economia. E calma, não sai correndo. A ideia que eu tenho aqui é trazer economia a partir de uma perspectiva de autores e da minha prática, de um lugar que é acessível. Então, se você sai correndo de economia, do tema de economia como o diabo foge da cruz, aguarda aí mais um pouquinho e vê se você consegue aguentar esse tranco, tá bom? Mas eu juro que, pelo menos nos primeiros papos, não teremos gráficos, não teremos índices, não teremos números, porque eu acho que justamente esse papo da economia precisa ser retomado ou iniciado dando alguns passos para trás. Como já falei lá na série de economia, né, perdão, de moedas, o termo economia vem de oikonomia, né, dos gregos, que tinha a ver com gestão da casa, cuidado com a casa. Isso foi evoluindo, a noção que a gente tinha de economia e como a gente produz juntos bens e serviços e se sustenta como sociedade, prospera no tempo, né? Isso veio evoluindo, a maneira como a gente se organizava e se organiza hoje veio evoluindo com o tempo, assim como veio as chamadas dinâmicas econômicas também evoluindo. Então eu quero trazer uma autora que eu vejo muito pouco, ela foi no Roda Viva já, ela ama o Brasil, a Hazel Henderson, né, que eu vou trazer. E ela traz o debate da economia a partir de um bolo, olha só que singelo e que fofo, e que eu acho que, apesar de ser simplista, é um bolo que pode nos ajudar a reorientar mesmo a nossa visão sobre economia. E aí, qual é o impacto que isso tem na nossa vida, né? Me instiga, assim, eu gosto de estudar essas coisas, eu tenho prazer em estudar, mas além disso, orienta as nossas ações, né? Então, para quem a gente trabalha, como a gente trabalha, o que, que a gente faz, orienta onde é que a gente gasta dinheiro e o nosso tempo também. Então, a Hazel e outros autores que eu vou trazer aqui reorientaram mesmo como eu valorizo cada tempo, cada uma das coisas que eu faço. Por exemplo, eu antes achava menor lavar louça, arrumar cama. Só que isso não é necessário para a gente viver, né? Esse tipo de cuidar dos filhos, por exemplo, não é uma atitude necessária, uma ação necessária para a sociedade prosperar. E onde estão essas questões no debate econômico? Então, a Hazel Henderson traz o bolo dela, e antes de eu apresentar o bolo dessa nossa queridíssima, eu só queria apresentar como eu conheci a Hazel, né? Então, por duas historinhas. Uma, tem um artigo, não é nem uma historinha, uma recomendação. Tem um artigo dela com o Fritjof Capra, que foi como eu fiquei sabendo que ela existia primeiro, que chama Crescimento Qualitativo. É muito bom e tem um pouco a ver com esse papo aqui de hoje. E depois, como eu conheci o bolo da Hazel, eu estava em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, passando alguns dias lá com o Tim Crabtree, que é um professor da Schumacher, que é uma pessoa que eu admiro muito, que me nutre muito. E aí a gente estava jantando lá, é o máximo essas oportunidades, né? Você vai, não vai ganhar dinheiro nenhum, mas vai ganhar muita coisa ao mesmo tempo, né? Então estava lá eu conversando com um cara que eu admiro muito, um a um ali, conversando no jantar, e aí enfim, o papo foi descambando até que ele falou do bolo da Reis. Ele falou, você não conhece? Eu falei, não. Ele falou, nossa, eu preciso te mandar um artigo, desculpem aqui a moto, eu preciso te mandar um artigo que eu escrevi com umas outras pessoas. Eu gostei muito do artigo e o bolo tá lá. E eu acabei traduzindo o artigo e publicando. Então, para quem quiser, o link está aqui embaixo. O artigo chama Empresas Sociais e Capitais Não Mercantis. Um caminho para o decrescimento? Uma loucura. Bem legal. E aí, foi assim que eu conheci o bolo da Hazel e é isso que nos traz aqui hoje. Bom, então, que bolo é esse? Que história é essa? Eu não sei exatamente o contexto no qual fez a Hazel querer fazer esse bolo, mas o que eu imagino que ela quis fazer foi visibilizar, ou seja, tornar visível, fazer com que a gente possa enxergar outros aspectos que estão excluídos do debate econômico, mas que são simplesmente sine qua non, tipo assim, se eles não forem cuidados,
tudo que a gente fala sobre economia vai implodir, né? Então, eu vou botar aqui a figurinha do bolo. Essa tradução aqui, Herbert Richards, foi feito pela Lala é, e Rede, não sei exatamente, mas está lá eu acabei encontrando nos materiais da Lala, fiquei muito feliz, eu acho que é um conteúdo muito próximo ao que ela traz também. Então, para quem não conhece a Lala, da 4D, vale a pena dar uma estudada também. Eu não vou trazer nada dela aqui, porque já tem coisa dela. Eu tenho tentado trazer coisas que eu não tenho em português aqui no YouTube ou na internet em geral. Ou pelo menos que eu não acho, né? Bom, então o que a Hazel fala? Ela fala assim, bom, gente, beleza, tem o tal do setor privado, né? Tem o mercado. O mercado, gente, deixa eu deixar bem claro desde o início, o mercado é maravilhoso, ou pode ser maravilhoso para criar riqueza, para criar inovação, produtos e serviços, levar a gente para a lua, possibilitar que eu consiga aqui gravar esse negócio e você está assistindo aí de casa, ou sei lá de onde você está assistindo. Apesar de que ele não é tão simples quanto é só o mercado que gera essas inovações, mas essa é outra discussão que o vídeo vai ficar muito grande, mas o setor público é importantíssimo e tem estudos só sobre isso, né? Mapeando, por exemplo, num iPhone, quais são todos os componentes de um iPhone que acabaram vindo de inovações financiadas pelo governo. Mas esse é outro papo. O mercado. O mercado é maravilhoso, as empresas, enfim, né, a partir dessa economia de mercado, vamos botar assim, onde o mercado tem mais protagonismo, a gente conseguiu tirar muita gente da pobreza e conseguiu ter um monte de coisas bacanas. Então, o que eu estou fazendo aqui não é criticando a ideia de mercado e nem falando que o mercado não deve existir. Até porque, se você conhece um pouquinho meu trabalho, o que eu faço basicamente é trabalhar com empresas, né? Então, seria um paradoxo grande demais aqui para mim. Setor privado, ele está lá. Se a economia fosse um bolo, né? Então a Raíza fala assim, imagina um sistema produtivo total de uma sociedade, uma economia total de uma sociedade industrial. Lá em cima, a camadinha, aquele açúcar do confeiteiro do bolo, é o setor privado. Beleza. O que sustenta esse setor privado, então? Bom, para começar, tem a esfera pública. Você quer fazer negócio? Você precisa de leis, de um sistema jurídico, você precisa de segurança, você precisa de pessoas que chegam educadas ao mercado de trabalho, né? Então, muitas vezes é o governo que banca essas escolas. Você precisa de estradas, você precisa de mil coisas que hoje quem gera, na maior parte, aí vai variar de país a país, mas basicamente tem algumas dessas que não tem, hoje como a gente se organiza, não tem como fugir, é o Estado que acaba provendo. Então, para que o mercado consiga rodar, você precisa dessa camada sustentando ele, que é a camada pública. E aí, dentro do setor público, aí duas coisas, dois comentários rápidos sobre isso. Como eu falei na série sobre dinheiro, existe uma linha que os chamados liberais, ou agora os neoliberais, né? Uma linha que propõe, erroneamente, que assim, não acho que não tem nada de valor em alguns desses autores, tá? Mas essa parte específica sobre a natureza humana é errada do ponto de vista histórico, que o mercado surgiu naturalmente, que nós seres humanos somos naturalmente mercadores e a gente gosta dessa coisa de trocar, de vender, de ir atrás, de conquistar, de não sei o quê. E aí que naturalmente o mercado foi emergindo e a sociedade, então, agora é natural que seja uma sociedade de mercado. Como vários autores escrevem, dentre eles o Polanyi, talvez com mais clareza, o mercado como a gente tem hoje e a Revolução Industrial, se você for estudar lá, é maravilhoso, porque você tem o caso bem concreto, né? Ele só é possível por conta do Estado, né? Por conta da força bruta do Estado, por conta das leis que o Estado passou, à revelia do que a maior parte da sociedade queria na época. Então, essa teórica dicotomia que tem hoje, né? Você vai no bar, as pessoas estão falando, não, mais Estado, mais mercado, tananã. O que alguns autores vão propor é que isso é uma falsa dicotomia, não é sobre o Estado ou o mercado. Na verdade, o que eles propõem, por exemplo, o Polanyi, o que ele propõe é que a maior dicotomia é entre o mercado e a sociedade, né? E a gente já vai chegar lá, tá? Então, acho que esse é um comentário que às vezes parece que eles são quase que dois lados da mesma moeda. E o segundo comentário é que
o livre mercado, como gostam de dizer, ele é lindo, maravilhoso, ou ele não é tão livre assim, né? Ainda mais no Brasil, a gente está bem longe disso. Mas aí, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, que tem um pouco mais do que aqui, ou muito mais. O que que aconteceu em 2008 quando os bancos quebraram? Opa, veio o setor público salvar, né? Se deixasse para o livre mercado, né, a ideia seria o quê? Ah, não, o cara quebrou, o cara tomou uma decisão ruim, deixa ele quebrar, beleza. Quais iam ser as consequências da crise de 2008 se o governo americano não tivesse lá emitido mais de US$ 1 trilhão para salvar os bancos que fizeram cagada? Né? E aí os lucros, quando acontecem, foram lá para o banco, estava lindo, os acionistas, não sei o quê, mas quando deu um prejuízo fenomenal, quem pagou foi a sociedade, né? Porque quando o governo vai lá e salva, na verdade ele está endividando cada um dos cidadãos que vivem no país. Beleza, então isso a gente consegue medir, né? E a maior parte do debate econômico está em cima justamente dessas duas camadas de cima do bolo. Tem ainda uma economia informal, que não vale ficar muito tempo nela, mas são coisas que ainda são do mercado, mas que são um mercado debaixo do radar. Então, evasão fiscal, venda de drogas, o camelô, enfim, mil coisas, que são coisas que não são mapeadas no PIB, né? São fenômenos que, sei lá, eu comprei lá cocaína, isso não está registrado no PIB do Brasil, né? Basicamente. Mas ainda é uma camada do bolo que lida com o mercado como ele é. Beleza, então a gente tem essa primeira camada do bolo, ou vamos dizer assim, essa primeira grande parte do bolo, que é a parte que a gente consegue medir, é a parte que está no PIB. Então, quando a gente fala, o PIB cresceu, o PIB caiu, a gente está falando sobre principalmente o setor privado e o setor público, conseguindo gerar mais riqueza que você consegue mapear, que você consegue quantificar. E aí, volta à referência do artigo da Hazel com o Capra, falando sobre o crescimento qualitativo, né? Então, o nosso debate econômico está muito focado nos aspectos que a gente consegue quantificar e dar número, mas, por exemplo, como é que você quantifica brilho no olho, felicidade, esperança, fé, alegria, beleza, né? Como é que você vai quantificar essas coisas? Talvez sejam coisas que não dá para quantificar. E talvez daí seja a diferença da gente parar de pensar em crescimento econômico e começar a pensar mais em evolução econômica. Porque talvez o PIB possa não crescer, mas a vida de toda uma sociedade pode melhorar muito, o bem-estar de uma sociedade pode melhorar muito. Enquanto você tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, há 3 anos a expectativa de vida vem caindo no país que é, né, um país super poderoso, com a maior economia, parará, e o que a gente tem é a expectativa de vida caindo. Eu não falo isso com felicidade, mas eu acho que prova pra gente, ou dá um gostinho de uma falência de um projeto de crescimento infinito, desse tipo de crescimento quantitativo. A expectativa de vida está caindo principalmente por conta de tragédias, de suicídio, de uso de opioides, né, antidepressivos e por aí vai. Então, é uma população jovem que está morrendo muito cedo, fazendo com que hoje, se um bebê nasce hoje nos Estados Unidos, há 3 anos a expectativa de vida dele vem caindo ligeiramente. Então isso é muito triste, né? Bom, isso então é o que a gente pode quantificar da economia. Mas aí o que a Hazel vai falar para a gente é o seguinte, gente, tem mais para a economia do que isso. Se a gente está falando de produção, né? Se a gente está falando do que é necessário para que a nossa vida seja viável aqui na Terra, tem mais do que isso. Então, ela vai para mais uma camada que tem vários nomes, ela chamou de Love Economy, né, economia do amor, Sweat Economy, economia do suor. A Lala traduziu aqui como economia da solidariedade. Eu gosto bastante dessa tradução dela. Enfim, você dá o nome que você quiser. Basicamente, o que isso quer dizer? A ideia lá, o Adam Smith, por exemplo, livraço a riqueza das nações. Eu acho que quanta gente fala da mão invisível e quantas pessoas de fato foram ler o contexto no qual, né, todo o arcabouço que gerou uma coisa que é mencionada lá, se eu não me engano, 2, 3 vezes na obra dele, A Mão Invisível. Tem tanta coisa legal lá no trabalho do Adam Smith, mas tem uma coisa que eu particularmente não acho legal, que acabou virando até o título de um livro, que é quais eram as mãos invisíveis que cozinhavam o jantar do Adam Smith? Ou seja, o que ela quer dizer, né, a autora desse livro? Ah, é,
chegou, né, a teoria econômica diz que chega um ser humano no mercado de trabalho. Ok, mas calma aí, esse ser humano nasceu, alguém estava grávida, né? Alguém concebeu, alguém conceberam, aí estava grávida, aí depois amamentou, aí criou, ele sobreviveu, aí você, né, você educa, aí tem a questão de ética, valores e por aí vai. Aí depois você, aí vai para o mercado de trabalho. E depois do mercado de trabalho, bom, primeiro ele tem que comer no trabalho, muitas vezes ele leva comida de casa, né? Todos esses são coisas que está fazendo sentido, que não estão mapeados no PIB, que se não são produtos e serviços, você não chega para uma mãe e fala assim, agora você está contratada para ser mãe e amamentar o seu filho por X tempo, né? Ou, por exemplo, os idosos, né? Então, sei lá, o seu pai, sua mãe, idoso, está precisando de apoio, está precisando de ajuda, às vezes não fisicamente, às vezes emocionalmente, por aí vai, e tem todo esse trabalho que a Hannah Arendt ela vai fazer essa distinção, né, entre o que é work, trabalho, esse que você vai na empresa, bate ponto, não sei o que lá, e o que é labor, labor, que é esse trabalho doméstico, esse trabalho de casa, esse cuidar da entropia da vida, né? Só para fazer a vida parar de pé já é muito trabalhoso, né? E isso inclui cuidado com os idosos. Mas não para por aí. Ainda nessa economia da solidariedade, que a gente vê ela muito mais pulsante, pelo menos na minha experiência, eu vi muito mais pulsante em ambientes com escassez de grana. Então, por exemplo, na favela, a cultura de bater laje, né, de cuidar um do filho do outro, de se ajudarem, de fazer mutirão, etc. e tal. Isso tudo são serviços, produtos que são gerados, que são produzidos, mas que não estão na economia real, né? Que não estão mapeados no PIB. Faz sentido isso? E aí você vai incluir ainda escambo, banco de sementes, trabalho voluntário, enfim, tem mil coisas. O famoso do it yourself, né? Faça você mesmo. Quando você constrói um móvel em casa, você produziu um bem, né? A sociedade está mais rica quando você transformou matéria-prima naquilo, mas isso não está contabilizado no PIB também. Então tem toda essa esfera da economia importantíssima, que não está na discussão econômica convencional. E eu espero conseguir provocar vocês no final aqui do vídeo de que seria importante a gente conseguir incluir isso no debate. E por fim, óbvio, a chamada Mãe Natureza pela Hazel Henderson, você pode dar o nome que você quiser, mas assim, beleza, cara, você tem uma empresa de petróleo, legal, mas assim, são milhões de anos de carne de dinossauro com samambaia, com mil processos biológicos, químicos, etc., que possibilitaram que você pudesse ir lá pegar o petróleo. Beleza, nós com a nossa engenhosidade conseguimos aprender a processar o petróleo e gerar diversos produtos a partir dele, mas ele veio de algum lugar, né? Da mesma maneira, você tem, sei lá, um restaurante, você gera muito resíduo com o seu restaurante, se você botar isso no chão, as bactérias, minhocas e bichos, etc e tal, vão lá, os fungos vão transformar aquilo, vão reciclar de graça, sem cobrar, vão te prestar esse serviço, usando uma linguagem de mercado, né, obviamente, para que seja possível você continuar com o seu restaurante. Faz sentido? Então essa é a camada que seria mais gorda aí desse bolo. Então nós temos esse bolo cuja base é a natureza, depois vem essa economia da solidariedade, né? Então as coisas que a gente faz um para o outro, eu te emprestei alguma coisa, eu te dei um ombro amigo, etc e tal. Aí depois vem essa camadinha fininha da economia informal, que ela botou aí só para acho que mapear, né, que isso existe. E aí vem de fato o que a gente, quando a gente fala o PIB cresceu, a gente está falando que cresceu na verdade é o setor público e o setor privado. Talvez eu já tenha falado isso, não precisava repetir, mas o pensamento econômico, na minha visão, está muito focado nos últimos 2 séculos no papel do Estado e o papel do mercado. E o que eu acho que a Hazel faz muito lindamente aqui, de uma forma muito fofa e leve, é visibilizar que existem outros aspectos importantíssimos para, inclusive, o Estado e o mercado poderem existir. É, Principalmente no século passado, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, principalmente a segunda metade do século passado, a gente tem um desenvolvimento econômico, né, a visibilização desse trabalho da economia da solidariedade, por exemplo. Então, se vocês quiserem se aprofundar nisso, tem uma mulher que estava no Brasil mês passado, que é a Silvia Federici, talvez a mais expoente aí, né? Bom, há décadas já
nessa resistência, nessa luta, desenvolvendo esse conhecimento. Eu gosto muito da maneira como ela traz, né? Então acho que isso, só para encerrar esse assunto do mercado e o Estado, parece que ficam voando nas discussões econômicas, a gente esquece que fazem parte de uma sociedade, que fazem parte de um mundo, né? E o que a Silvia fala é que enquanto historicamente os homens estiveram responsáveis pela produção, que a gente fala tanto da produção, da economia, do não sei o que, não sei o que lá, as mulheres estiveram focadas na reprodução, né? E se não fosse esse trabalho de reprodução, ou seja, novos seres humanos bonitinhos, limpinhos, arrumadinhos, educadinhos e saudáveis para o mercado, não haveria produção. Então acho que isso é muito importante. Principalmente se a gente levar em consideração um segundo ponto, que é o crescimento econômico, ele vem de diversas formas, né? Então, a gente pode, por exemplo, a partir da nossa engenhosidade, a partir do nosso conhecimento, a gente pode gerar valor. Isso é uma forma ótima de inovar e taranã. Mas existem outras formas. Por exemplo, você pode extrair da natureza, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, essa indústria do desmatamento, eu acho um exemplo maravilhoso, né? Então, você tem lá uma floresta, né? Todo um ecossistema, um bioma que está, assim, é, prestando serviços ecossistêmicos, para usar a linguagem que eu já vou criticar, fabulosos, né? Então, assim, o agronegócio brasileiro não seria possível não fossem os rios voadores da Amazônia, e os rios voadores da Amazônia não existem sem a floresta da Amazônia, só para dar um exemplo, tá? E aí, como é que uma parte do crescimento econômico que a gente gera? A gente vai lá na floresta, derruba umas árvores, pega elas de graça, né? Não paga por isso, aí vai lá, arruma, não sei o que, paranã, e vende. Opa, o PIB cresceu, né? Conseguimos gerar valor. A minha pergunta é: será que a gente conseguiu gerar valor? Ou será que esse PIB a mais teve um custo maior do que até ele mesmo? Eu nem sei se dá para responder essa pergunta, tá? Mas será que o valor que você vendeu à árvore vale mais do que valia ela lá? Opa, acabou a bateria aqui. Se a gente tem uma visão apenas de mercado, realmente tirei a árvore, vendi, a economia cresceu. Mas o que a gente percebe é que, na maior parte das indústrias que trabalham com materiais, na verdade o que você está fazendo, se você tivesse que zerar a conta lá do que você extraiu, talvez você tivesse prejuízo real, né? E o mesmo serve para a economia da solidariedade. O Charles Eisenstein, se eu não me engano, é quem fez essa crítica que eu gostei bastante, que é a dita economia colaborativa, né? Ai, que bacana, não sei o quê. Não sei, legal, acho que tem muitas coisas bacanas lá, mas esse discurso que é assim, cara, você tem aí um. Pode chegar nisso, né? Não estou dizendo que todo mundo é assim, não, tá? Todas as empresas propõem isso. Ah, pô, você tem um carro em casa sobrando, não vai ser otário e emprestar esse carro pro teu amigo. Aluga, cara. Tu tem uma oportunidade de negócio aí. Pô, tem um sofá em casa sobrando e você vai ficar emprestando para as pessoas, vai receber gente gringa aí, couchsurfing, não sei o quê. Tá louco, cara. Deixa de ser otário. Aluga essa parada. Oportunidade de negócio, recurso ocioso. Tem uma furadeira empoeirada aí na sua gaveta? Cara, bota ali no prédio que você está alugando a sua furadeira por R$ 5 por dia e tá ótimo. Vai ver se até paga de volta essa furadeira. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes o crescimento econômico ele vem com a redução dessas camadas do bolo que justamente sustentam a economia de mercado e o Estado, né? E aí o que pessoas tipo George Monbiot, que traduzi também um artigo dele chamado Inestimável, que ele vai falar só sobre isso, vale a pena a leitura. Qual é a resposta que muitas pessoas dão para isso? Ah, caramba, realmente, sem as mães cuidando dos filhos, ou sem os pais presentes também, ou sem os avós, ou sem pessoas cuidando dos idosos, ou sem trabalho voluntário, ou sem a natureza ciclando nutrientes e o ciclo da água e tudo mais, realmente a economia não seria possível, o mercado não seria viável. O que a gente faz com isso? Vamos botar essas coisas para dentro do domínio do mercado. Se a gente fosse pagar uma mulher, ou um cara, ou uma família, ou o que seja,
para criar filhos durante 15 anos, quanto que isso custaria? Quanto que vale a hora? Ah, se a gente fosse irrigar toda a plantação do Brasil e substituir o trabalho que a chuva faz hoje, quanto que iria custar isso? Ah, não sei quanto, sei lá quantos bilhões, trilhões. Ah, maravilha. Então, gente, o serviço ecossistêmico que a Amazônia provê para o agronegócio brasileiro vale não sei quantos bilhões. Ou o trabalho que, vou estereotipar aqui na mãe, tá? O trabalho que uma mãe faz de criar o filho e com ética e valores, etc e tal, essas horas aí valeria tanto, né? Então, é, não sei se vocês perceberam, mas isso é a resposta usual, por exemplo, quando a gente fala de crédito de carbono. O que é crédito de carbono? É você botar para dentro do mercado a possibilidade de você comprar a redução daquela camada lá de baixo da mãe natureza, né? Ó, gente, eu vou poluir muito. Então deixa eu comprar aqui a licença para poluir. Vamos botar a possibilidade de degradação no mercado também? Isso é um pouco do que a gente está fazendo. Então, ao contrário do Monbiot, eu não sou totalmente contra isso, não sou um ativista contra a gente tentar quantificar as coisas. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente põe dentro do mercado. Como. Eu esqueci quem é o autor, mas essa frase não é minha, eu gostei muito. É uma frase que é assim: cuidado quando você risca um fósforo e inicia um mercado. Você nunca sabe o que de valioso ele vai transformar em cinzas. Então, que eu quero dizer com tudo isso? À medida que a nossa sociedade vem evoluindo, a gente tem cada vez mais, e principalmente pós-revolução industrial, e cada vez mais, principalmente década de 70, né? Então a gente está botando um turbo nessa parada de que o mercado vai resolver os problemas, os mecanismos do mercado vão resolver os nossos problemas. E eu não acho que é por aí. Se você tiver preguiça de ler ou não tem tempo de ler ou não quer, o artigo inestimável que eu acabei de falar do Monbiot, eu vou trazer só uma coisa que ele traz lá no artigo dele, que é o seguinte: tem vários estudos, eu já vi outros psicólogos e outros falando sobre isso também, tem vários estudos muito contraintuitivos que mostram que se você tem um, uma razão ética intrínseca, né? Um nome bonito é intrínseco. Se tem algo que você quer fazer simplesmente porque é a coisa certa a ser feita, né? Você vai tá vendo que vai dar zica ali, a pessoa vai atravessar a rua e vai morrer. Você não quer que a pessoa morra. A pessoa morrer é ruim. Quero ir lá salvar a vida da pessoa. Por quê? Porque eu acho que é importante ir lá salvar a vida da pessoa. Vou lá e salvo, né? Vejo uma pessoa passando fome, sei lá, vou lá e apoio. Qualquer coisa que seja, que tem uma vontade sua, quero seguir a regra do jogo, quero não quebrar as leis, quero declarar tudo que a minha empresa fatura, o que quer que seja, que você faz intrinsecamente, tem um poder, beleza? Tem lá uma possibilidade, uma potência de acontecer. Quando você traz uma outra motivação extrínseca, ou seja, para cada vida que você salvar aí de uma pessoa atravessando a rua, você vai ganhar $1.000, tá bom? Ó, se você declarar tudo bonitinho, você vai ganhar um variável aí no final do ano. Qualquer coisa que você adicione uma motivação extrínseca, eu achava que era assim, você somava, né? Então tem o meu senso de que é a coisa certa a se fazer, mas, poxa, essa parada vai dar dinheiro, então eu tô duplamente motivado a fazer isso acontecer. Seria lindo se fosse assim, mas não é verdade. O que os estudos têm provado ou comprovado, e aí se você souber de uma informação diferente, me manda, é que quando a gente põe uma motivação extrínseca, você acaba abafando a motivação intrínseca para fazer aquela coisa. E aí isso, não vou desvirtuar aqui muito do papo não, mas só para vocês terem noção, eu tenho trabalhado com, por exemplo, logística reversa, né? Como é que a gente pode, como empresa e consumidores, fechar os ciclos de resíduo, embalagem, etc e tal. A primeira resposta que vem na reunião é: vamos pagar para o cliente, vamos dar desconto para o cliente que reciclar. Não sei, não sei, não estou dizendo que não estou dizendo que todas as iniciativas dessa maneira vão ser ruins, mas também não estou dizendo que é a saída, porque a gente está, então, falando para a pessoa assim: olha, o mundo está cagado, você está gerando consumo plástico, você está escolhendo comprar plástico nesse caso, ou o que quer que seja, e
Ó, é a coisa certa a se fazer, você reciclar, mas ó, fica tranquilo, eu vou te dar um descontinho, vai pelo descontinho. Aí a pessoa fala, mas o descontinho nem é tão bom. Mas calma aí, todas as outras questões, e o colapso ambiental e a sua responsabilidade por cuidar do seu resíduo, né? Tudo isso sai de cena quando você está dando um incentivo extrínseco, ou tudo isso não, mas você reduz isso quando você dá um incentivo extrínseco. Então por que eu estou falando tudo isso? Vamos tomar muito cuidado com essa pauta do capital natural, né? De dar valor monetário a tudo. Porque na medida em que a gente desce para esse play, a gente não sabe o que vai acontecer. E os casos que a gente tem de regeneração de ambientes, né, de ecossistemas e por aí vai, as melhores que a gente tem. Né? Os processos de desenvolvimento endógenos, ou seja, de dentro para fora, resilientes, da comunidade, né, da comunidade para a comunidade, os melhores exemplos que eu conheço não vieram porque as pessoas foram incentivadas financeiramente a fazer aquela parada. Mais um comentário em relação ao bolo da nossa queridíssima amiga Hazel. Quando ela bota lá setor privado, ela quase que podia abrir um próprio bolinho dentro do setor privado, né? Não sei se você teve essa ideia também enquanto eu apresentava o bolo, mas imagina só, tem o cara que planta e vende lá maçã, brócolis e não sei o que. Tem a pessoa que dirige o caminhão, tem a pessoa que sei lá o que mais. E tem o cara que vende resseguro, né? Então a gente tem essa economia real e a gente tem essa economia financeira. Olha que maravilhoso que a minha queridíssima esposa ali no fundo. Tentem não se distrair. Ela é muito linda, mas o foco aqui ainda segue sendo. Acho que eu tô falando pra mim, né? Eu vou tentar não me distrair então com a Carol passando ali no fundo. É, onde é que eu tava? Ah, sim, nos mercados, né? Então tem várias dimensões do mercado e uma das questões sérias que a gente está vivendo hoje é o fenômeno chamado de financiarização da economia, né? Então uma parcela cada vez maior da economia toda, de todo o valor gerado pela sociedade, que a gente contabiliza, mede e tal, a parte de cima lá do bolo, uma fatia cada vez maior desse bolo é de serviços financeiros, é de uma economia que não é real, não é da maçã, da garrafa, do livro, né, do computador, da matéria, da comida, da educação, do não sei o quê. É do seguro, do resseguro, do bond, do não sei o quê, coisas que a gente nem entende direito qual o valor que geram, que muitas vezes na sua origem tinha uma ideia bacana, mas depois que botou no mercado e dentro dos incentivos que a gente tem hoje, a cultura que a gente tem hoje, muitas vezes as pessoas estão trocando bit e byte daqui para lá, gerando muito valor, enriquecendo muito, acumulando dinheiro e destoando de quem realmente está gerando valor, produzindo mesmo para a sociedade. Então não estou dizendo que tudo que é financeiro, né, tudo que é da economia financeira e não real, não é bom, né? Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso e o bolo da Hazel não traz para a gente a possibilidade de olhar para isso, apesar dela ser muito crítica a todo esse fenômeno nos livros dela. Bom, então para fechar, gente, tem um autor que em algum momento eu acho que eu vou trazer ele aqui, mas tem boas coisas dele no YouTube em português, então acho que eu não vou trazer uma coisa sobre ele, que é o Polanyi, que escreveu um clássico chamado A Grande Transformação, se eu não me engano, publicado em 1944 ou 45. E o Polanyi foi o primeiro economista que eu conheço que chegou e falou assim: bom, gente, a gente está aí há, sei lá, 200 anos nesse sonho do livre mercado, mas a gente precisa entender que você falar de um mercado livre, um mercado emancipado, por exemplo, do Estado ou de outras forças, ele não fala isso, tá? Vou botar nas minhas palavras. É como se você quisesse um estômago emancipado. Não tem como. O mercado ele é parte de sistemas maiores. E o que eu acho que o bolo da Hazel traz é primeiro essa provocação. Beleza, você quer um mercado? Ótimo, mas ele, e aí sim na linguagem do Polanyi, está embedded. Né? Eu não sei como é que eles traduziram, mas seria alguma coisa como incorporado. Né? Ele está dentro, ele faz parte de uma coisa maior chamada sociedade, que faz parte de uma coisa maior chamada
planeta Terra. Então o que o Polanyi sugere, e eu concordo, é que a gente querer um mercado livre, 100% livre, é que nem você falar que você quer uma sociedade livre do planeta Terra, né? Com as tecnologias que a gente tem hoje, vai. É muito difícil, né? Como é que você vai ter um mercado livre e o trabalho da mãe, do pai para criar o filho? Você também vai monetizar isso para o mercado ser livre, então você também vai chegar e vai falar que os pais vão ganhar salário, né? Quem é que vai pagar o salário? É o futuro empregador, né? Porque para você ter um mercado livre, você precisa de um mercado de trabalho, onde os seres humanos são commodities, né? Você precisa transformar a natureza toda, todos os ecossistemas que a gente tem à nossa volta, em commodities, em mercadorias também. Esse é um sonho que, na minha opinião, não vale ser empreendido. Apesar de que, volto a dizer, eu acho as forças do mercado podem ser muito proveitosas e muito criadoras e muito maravilhosas. Mas o sonho de você querer um mercado 100% livre é que nem você querer um bolo que é só a camada de açúcar do confeiteiro. Não é possível. As empresas são bebezinhas, elas estão evoluindo, elas têm 200, 300 anos. Eu acho natural que esse DNA vá mudar. Eu acho natural não, desculpa, mas eu acho que é um movimento que faz sentido para o tempo que a gente está vivendo, as empresas serem mais responsáveis no melhor sentido da palavra, né, de conseguirem internalizar as suas externalidades e por aí vai. Mas, e aí retomando de novo o exemplo dos Estados Unidos, eu não acho que é a partir de uma ideia de que a gente tem que mirar numa sociedade de mercado, ou até mesmo que a gente tem que mirar numa sociedade onde o mercado e o Estado vão prover tudo que a gente precisa, que a gente vai sair dessa. Eu acho que nos últimos 300 anos, e eu não pude viver antes disso, né, ou pelo menos não lembro, é, a gente tinha comunidades muito mais fortes, né? A religião, para o bem e para o mal, tá? A religião desempenhava um papel muito mais forte, a comunidade local, o bairro, a família e por aí vai. A gente excluiu isso do nosso radar e a gente está pensando em mercado e setor público, mercado, setor público ou Estado. E eu acho que isso vai ser uma enrascada para a gente, em especial porque a gente invisibiliza fenômenos muito importantes, como, por exemplo, as mulheres entrarem no mercado de trabalho, né? Então, eu acho maravilhoso a possibilidade que as mulheres têm de trabalhar, embora ainda não com as mesmas oportunidades que os homens têm. Esse é um outro debate, mas assim, beleza. Depois guerra, por muitos motivos, elas entraram no mercado de trabalho para valer, né? Só que a gente não. Ai, que lindo! Então as mulheres entraram, a economia vai crescer, tem mais força de trabalho, não sei o quê. Tá, mas isso não tem um preço? Então não estou dizendo que as mulheres, obviamente, né? Não estou dizendo que as mulheres têm que voltar para casa para cuidar dos filhos, pelo amor de Deus. Infelizmente tem que dizer isso porque tem hoje pessoas muito importantes defendendo isso, né? Então eu faço oposição a esse pensamento, tá? Mas o que eu acho que o que esse fato nos convida é a repensar então qual é o nosso papel, né? Então o que é o núcleo familiar? O que é uma comunidade, o que é o papel do bairro, o que é o papel dos amigos, o que é que está fora do mercado e que está fora do Estado, que a gente precisa fortalecer para a gente seguir com essa camada do bolo bem gordinha. A sensação que eu tenho é que a gente precisa, nas mesas de bar e quando a gente for conversar economia, quando quer que seja, a gente se apropriar desse fato de que a economia, o debate da economia não pode ficar só entre público e privado, e que a gente está mexendo no DNA da sociedade humana de maneiras muito importantes e eu não vejo a gente incluindo isso no debate econômico e isso na minha visão pelo menos, uma questão econômica, uma pauta econômica. Então esse é o bolo da Hazel que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido, torço para que tenha sido relevante você estar aqui e ter esse final de tarde comigo com o sol se pondo. E aí nos próximos vídeos eu vou continuar na padaria das novas economias que eu chamei aqui, comentando o trabalho de uma economista que está fazendo um fuzuê, um sucesso por aí afora,
que é a Kate Raworth, que escreveu A Economia Donut. Donut tipo rosquinha, sabe? Por isso que eu tô falando, a gente vai sair do bolo e vai entrar na rosquinha, beleza? Então, a Kate me inspira mais ainda do que a Hazel, mas eu achei que foi legal dar esse primeiro preâmbulo com a Hazel. Espero que vocês tenham curtido. Vou seguir viajando, se vocês me permitirem, nessa ideia de reapresentar a economia, como é que a gente rearticula a economia uns para os outros. E vou ficar muito feliz de receber contribuições, perguntas, comentários, críticas, etc., porque elas acabam me nutrindo para os vídeos a seguir. Valeu? Então, muito obrigado, um beijo no coração e até mais.